Meu nome é Geraldo Ventura, esse cara da foto aí sou eu. Nós vamos continuar com a aula número 5. O assunto é trigonometria. Então nós vimos o gráfico da função seno na aula passada e o software é, da trigonometria da editora Ática. Então, exercícios. 1. Calcular o valor da expressão. 2 vezes seno de 30 graus, menos seno de 90 graus, mais 4 vezes o seno de 180 graus, menos o seno de 270 graus. Então, o objetivo desse exercício é trabalhar aí no ciclo trigonométrico, com os valores da função seno. Então, seno de 30 graus, peguei um ângulo aqui de 30 graus, o seno nós vimos na aula passada, é a ordenada, ou seja, o valor do eixo y. Você aprendeu lá na oitava série, ou nono ano do primeiro grau, que o seno de 30 graus é meio. Né? E o seno de 90 graus seria esse valor aqui. Né? Seno de 180, então seno de 90 graus é 1, e o seno de 180 graus é 0, e o seno de 270 graus é menos 1. E o seno de 360 graus seria 0. Ok? Então tá lá os valores. Ó. Então, seno de 30 graus, meio. Meio que é a mesma coisa de 0,5. Né? Então, se você não sabe isso aqui, você faz uma revisão aí do assunto de oitava série. E o seno de 90 graus é igual a 1, que é esse valor numérico aqui. Ok? E o seno de 180 graus é o valor aqui 0. Se observa que um ciclo trigonométrico não é nada mais, nada menos do que um transferidor, né, com um plano cartesiano, né, em cima da linha de fé, o eixo das abscissas, e a ordenada aqui de 0 até 90 graus. Ok? E esses valores é 0,1, 0,2, 0,3. Então, por isso, essa parte aqui que eu colori um pouquinho de amarelo no fundo, que é a ordenada, que é o eixo y, que está variando de menos 1 até 1, são os valores do seno. Né? Nós vimos isso no ciclo trigonométrico. Vou voltar lá. Então eu substituí seno de 90 graus, né? O valor dele, que é igual a 1. O seno de 180 graus, o valor dele é 0. E o seno de 270 graus, que é menos 1. Né? Que é o valor que cai aqui. Ó. Essa parte aqui de vermelho aqui, ó, é o valor do seno. O valor de 180 graus, o seno dele é 0. Esse pontinho aqui, ó, de vermelhinho aqui. 2 vezes meio é 1. 4 vezes 0 é 0. E menos 1 multiplicado por menos 1 é mais 1. Corta esse 1 positivo com 1 negativo, sobra o número 1. Então, o valor dessa expressão é o número 1. Então, o objetivo desse exercício é você saber trabalhar no ciclo trigonométrico e olhar os pontos notáveis. Ok? O segundo exercício, construir ou então esboçar o gráfico da função y igual a 2 vezes seno de x dividido por 2. Isso aqui é o argumento da função. O aluno tem que tomar cuidado, né? Ou o estudante, né? Seja lá quem for, que tem o hábito do aluno é, se está multiplicando, ele corta esse 2 aqui com esse 2. Ele faz 2 dividido por 2, só sobra seno de x. Pode fazer isso não. Esse argumento aqui, cidadão, é intocável. Né? O que você pode fazer é atribuir valores para x, né? E não multiplicar o 2. O 2 é um número real e isso aqui é o argumento da função seno, né? Do jeito que você aprendeu lá em logaritmo. Pode fazer isso não. Ó. 2 vezes x, 2x dividido por 2x. Então o erro mais comum do aluno é esse. Ele corta esse 2 com esse 2, sobra seno de x. Bom, então o objetivo quando você esboça o gráfico é fazer com que a função, o valor do x seja 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 e 360, que são os arcos notáveis que nós vimos lá no ciclo trigonométrico. Ok? Por isso que eu coloquei aqui 0, 90, 180, 270 e 360. Esse é o objetivo para eu poder ver, enxergar, né, o valor do seno aqui no ciclo trigonométrico. Como x está sendo dividido por 2, você faz o inverso. Você vai pegar todos esses valores aqui e vai multiplicar por 2, pelo número 2. Por quê? Porque está dividindo por 2. Se estivesse dividindo por 3, você ia multiplicar todos esses valores por 3 e atribuir os valores para x. Você atribui esses valores aí.
Porque se você fosse fazer aleatoriamente, por exemplo, 0 graus, 30 graus, 60 graus, 90, 360, você iria necessitar de uma calculadora trigonométrica, né, com funções trigonométricas, uma calculadora científica, ou então a tabela, né, com os valores do seno, por exemplo, seno de 35 graus. Eu não sei, eu teria que. Ele não é notável, né? Então eu teria que buscar isso aí na tabela. Então é por este motivo que o meu desejo é que os valores do x ele recaia sempre no 0, no 90, 180, 270 e por aí vai. Então eu multipliquei tudo por 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 90, 180. 2 vezes 180, 360. 2 vezes 270, 540. E 2 vezes 360, 720. E aí eu substituí aqui no lugar do x, um de cada vez. Esses valores aqui, ó, de preto. Então, seno de 0 dividido por 2. Ora, 0 dividido por 2 é 0. O seno de 0 é 0. E aí eu multiplico por 2. Então, o valor que iria entrar aqui no y seria 0, né? E aí o 180. 180 dividido por 2, 90. O seno de 90 é 1. Depois eu faço o seno de 360 dividido por 2, que é seno de 180 graus. O seno de 180 graus é 0. Depois eu faço o seno de 540 dividido por 2, que é esse argumento aqui, ó, seno de x dividido por 2, que dá 270 graus. Seno de 270 é menos 1. E finalmente o valor 720 graus, que eu substituo aqui, nesse valor de x aqui. Ó. Então 720 dividido por 2 é 360. Falta um zero aqui, ó, 360. O seno dele é 0. Ok? Aí eu vou colocar esses valores na tabela. 0, 2, 0, menos 2 e 0. Porque eu multipliquei todos os resultados por esse número 2 aqui. Ó. 2 vezes o seno. Então o que nós fizemos aqui foi o seno de x dividido por 2, nessa parte aqui de baixo. Ok? Depois eu multipliquei todos esses resultados aqui, ó, pelo número 2. E agora eu marco na tabela. Seno de 0 vai ser 0. Seno de 180 vai ser 2. Aí eu vou lá e marco os pontinhos. Ó, 0 com 0. O 180 graus com o número 2. O 360 graus com o 0. O 540 com o menos 2. E o 360 com 720. De posse disso aí, eu tomo aí uma curva francesa, se eu estiver fazendo isso aí à mão, né? E faço o desenho, né? Não se faz isso com régua, não. Então a curva seria mais ou menos esse estilo aí, ó. Forcei um pouco a barra, né? Então isso aí parece meia circunferência, mas na realidade seria uma curva desse tipo. O nome dessa curva é chamado de senoide, ok? Então o nome desta curva é chamado de senoide e ela está variando de 2π em 2π, ou seja, de 360 e 360 graus ela dá uma variada aí, da função senoide, né? Faz uma variação. No caso aqui, o período aqui, né? Esse ciclo aqui, um ciclo completo, é 720 graus para essa função. Agora nós vamos ver aí a função cosseno. Então, a função cosseno é definida pela abscissa do ponto P no ciclo trigonométrico. Então você tem aí um arco AP, né, com um ângulo alfa. A abscissa dele está lá no eixo x, a abscissa é sempre no eixo x, que é esse valor aqui. Esse valor de vermelho aqui é o valor do cosseno. Faltou uma letra O aqui, ó, S. Então o cosseno do ângulo alfa é OP. E o cosseno do ângulo alfa, no caso aqui, eu atribuí um valor 0,5. Aqui está 0,8, mas é 0,5, porque eu quis. Então aqui eu desmancho e coloco 0,5, ok? Então, erro de digitação isso aqui. Isso aqui foi um erro de digitação aqui. Então, ficou faltando um S aqui e aqui 0,5. Eu mesmo atribuí. Agora, o sinal da função cosseno. Então, qualquer arco que você tiver aí, ó, no primeiro quadrante, ele é positivo. Qualquer arco que você tiver no segundo quadrante, o cosseno é negativo, ó, de 0 até menos 180. E no terceiro quadrante, o cosseno também é negativo. E no quarto quadrante, ele é positivo. Então essa função aqui, ó, à medida que você vai crescendo o valor, ele decresce o valor. À medida que você vem diminuindo esse ângulo aqui, ó, aumentando esse ângulo,
o valor do seno vai aumentando. Então a função cresce. No terceiro quadrante, à medida que você cresce o valor do ângulo, isso aqui decresce. Aliás, aumenta, né? E aqui, mesma coisa. O gráfico nós vamos ver após ter feito lá uma animação lá do régua e compasso. Então, voltando aquele programinha, para quem vem acompanhando as aulas, né? Esse software aqui chama Régua e Compasso. Nós construímos na aula número 2, um ciclo trigonométrico. E na aula número 3, ou 4, se não me engano, nós construímos, aliás, na número 3, a aula 3, nós construímos aí um ciclo trigonométrico com a função seno. Então, à medida que você vai variando isso aqui, ó, o valor do seno, que é essa parte de azul, ela vai aumentando, né? E aqui vai decrescendo no segundo quadrante. Então, esse valor aqui de azul é o valor do seno. Agora, nós vamos atribuir aí o valor do cosseno. Então, para quem já estudou e viu as outras aulas, nós vamos tomar aqui segmento, ok? Segmento. Você dá um clique aqui na origem, que é o ponto 0, e um ponto de intersecção aqui com essa reta. E aí você vem com o botão direito do mouse, clicando lá no meio de segmento, por exemplo, aperta, você vai tomar o segmento S4. Então esse S4 significa segmento 4, ok? Dá um ok, abre essa tabelinha, essa janelazinha. Então nessa janela eu vou pegar essa espessura aqui e vou trocar a cor. Vou colocar essa cor aqui, essa última cor aqui. E vou dar um ok. Você observa que a cor mudou, ó, certo? E agora eu vou em ponto, clico aqui nesse ponto aqui, e nesse ponto aqui que eu vou fechar esse último ponto. Então com o botão direito do mouse, eu clico nesse ponto, ele abre lá, né? Ponto 5. Vou colocar esse ponto aqui e vou colocar essa medida, mostrar valor do objeto, para atribuir o tamanho dele. 0,2, dá um ok. Você observa que apareceu esse número, esse é o valor do cosseno. Então agora sim, eu tenho aqui o valor do cosseno. Então eu vou pegar esse ponto, mover ponto, e você pode observar, ó, à medida que o cosseno de 0 graus é o valor 1, que é a abscissa, esse 1 aqui, ó, 1.0. Então 1.0 é o valor da abscissa, que é o valor do cosseno, que é essa parte colorida aí. Você observa que eu estou crescendo o valor do ângulo, no caso agora eu estou com um ângulo aí de 22 graus, né? E esse é o valor do cosseno, 0,9. Aí eu vou aumentando, 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 o valor do cosseno vai diminuindo, 0,8. E vou aumentando até chegar em 90 graus. Quando eu chegar em 90 graus, né, 90 graus lá, o valor do cosseno vai ser 0. Né? Você observa que aquela cor ela desapareceu. Né? Agora eu vou aumentar o ângulo aí, ó. Esse quadradinho aqui significando de 90 graus. Aí ele para de colocar o número e coloca o quadrado, que é o ângulo de 90 graus. Ó, 97 graus, 98, 99. Você observa que o valor do cosseno ele está diminuindo. Então a função nesse quadrante aí é uma função decrescente, né? Até em 180 graus. Quando chegar em 180 graus, o valor é menos 1. E aí vou aumentar de 180 graus para 200, por exemplo. Pegar lá 200 graus, 200 graus. O valor do cosseno, que está no eixo x, é menos 0,9. E vai alguma coisa. E vai aumentando, aumentando, aumentando. 270 graus, né? O valor é 0, ó, 0, 0. Né? Então, cosseno de 270 graus é 0. E aí, no quarto quadrante, você observa que o valor do cosseno ele vai aumentando. Ó. Ângulo de 295 graus é 0,4. 303 graus, 0,54. Então, no quarto quadrante, à medida que você vai aumentando o valor do ângulo, né, o valor do cosseno, ele vai aumentando até 360 graus. Ó, 360 graus, que o cosseno é 1. Então, eu aconselho você a baixar esse programa, né, esse software, né, lá no Google, você vai lá e busca o software Régua e Compasso. Ele é um software livre, você instala isso daí
você fazer um bom ciclo trigonométrico. Eu estou insistindo nessa visualização nas primeiras aulas pelo seguinte: o aluno, quando ele não conhece o ciclo trigonométrico, não brinca com isso, não constrói isso aí, ele tem muita dificuldade nas aulas seguintes, ok? Então eu aconselho realmente o aluno a praticar isso exaustivamente quando eu estou trabalhando com meus alunos. Agora voltando lá, né, aqui construindo o gráfico da função seno, né, e aqui eu coloquei em termos de π radiano. Quando for 0 graus, o valor é 1. Quando for π sobre 2, π sobre 2 é 90 graus, o cosseno é 0. Quando for π, que é 180 graus, o cosseno dele é menos 1. E a função nesse intervalo ela cresce. 3π sobre 2 é a mesma coisa de 270 graus, que é 0. E quando é 2π, que é 360 graus, o valor é 1. E aí eu marquei. 0 você marca no número 1. Quando x é 0, x são os ângulos, né, em graus ou π radiano, e o eixo y é número 1. Quando for 90 graus, é 0. Quando for 180 graus, que é o valor do π, é menos 1. Essa parte aqui, esse pontinho aqui de vermelho. E aí eu marquei os pontos e tracei aí esse gráfico aí. É claro que essa coisa é periódica, né? Falei isso na aula número 2 ou número 1, se não me engano. Isso é um período, então essa coisa repete. E o nome dessa curva chama-se cossenoide. Então, cossenoide é o nome desta curva aí, ok? Então, se você não entendeu, por exemplo, essa parte aqui como eu marquei, você pode voltar lá no régua e compasso, né? Pegar o ciclo trigonométrico e marcar lá. Cosseno, cosseno é essa parte aqui, ó, essa abscissa aqui, ó, esse eixo x, o valor dele é 1. Esse 1 aqui é a abscissa, esse 0 é a ordenada. Na hora que você aumenta o valor do ângulo, por exemplo, para 20 graus, o valor do cosseno passou para 0,9. Então eu parei aqui no 0, no 90, que é π sobre 2, no 180 graus, né, que é π, no 270 graus, que é 3π sobre 2, e no 360 graus, que é 2π. Ok? Então aconselho você a construir esse ciclo trigonométrico, ou então usar outros programas, outros softwares aí, que ensina você a desenhar o ciclo trigonométrico. E nas aulas futuras, né, eu vou mostrar o que se fazia aí, por exemplo, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, que era uma caixinha de fósforo, né, com o ciclo trigonométrico, e você ia colocando lá um araminho no fundo da caixinha e desenhava o ciclo na frente, no rosto, né, no lugar do rótulo, e o menino ia brincando com isso, o aluno ia brincando com isso. Então, é a época da pré-história, que ainda funciona, né? Na realidade, a escola no Brasil, informática, eu já falei, não funciona muito não. Funciona assim, você vai lá, mostra, né? Se o aluno quiser, ele brinca em casa. Porque na realidade, você levou o menino para o laboratório de informática, quando tem, é um Deus nos acuda, né? Pelo menos nas escolas que eu trabalhei. De repente a sua é diferente, né? Pelas que eu passei, todas nos últimos anos, todas elas têm computador, mas essa coisa não funciona não, é um mistério, né? Então até a próxima videoaula.